Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor, muito bom ter você aqui. E o nosso assunto de hoje é autorrevisão. Peraí, Sandro, que assunto é esse? Que nome é esse? Pois vem comigo que eu vou te mostrar tudo sobre autorrevisão, como que isso funciona. Vou te explicar quando é o momento certo de você fazer isso no seu texto, quais os resultados que você pode obter e ter um olhar mais profundo sobre tudo que você escreveu para que você tenha um texto melhor, seja de ficção, de não ficção, o que você quer. E principalmente, como você pode fazer isso. Então, se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, recebe os nossos avisos de que tem vídeo novo no pedaço. Também compartilha com seus amigos, comenta, que eu gosto muito de responder aos seus comentários. Vamos lá que eu vou te mostrar agora. Olha só, eu vou te contar um segredo. O texto que o autor não faz a revisão dá muito mais trabalho para nós profissionais editoriais, porque demora muito mais para a gente trabalhar esse texto e custa mais caro muitas vezes. Pois é, então pense muito bem a respeito disso. E os motivos que as pessoas não fazem a autorrevisão são muitos, né? Muita gente tem muita pressa, quer se livrar do texto, quer empurrar a responsabilidade para o editor ou para os profissionais. Tem gente que tem preguiça mesmo de voltar ao texto. Vou ter que olhar tudo novamente, começar esse texto tudo novamente. E simplesmente não quer. Outras pessoas então têm falta de conhecimento de gramática e ortografia e isso dificulta um pouco, né? Tudo é possível. Quando um texto chega para que a gente possa fazer os nossos serviços de leitura crítica, edição, revisão, a gente nunca sabe como esse texto vai vir. Mas é claro, mesmo que o autor faça ou não faça a autorrevisão, aqui no Café do Escritor nós podemos resolver tudo. A gente não reescreve o seu texto, que isso é obrigação sua, mas a gente melhora os textos ao máximo. A gente explora o potencial dele ao máximo. Mas se o autor faz a sua autorrevisão, com mais o nosso trabalho, nós podemos deixar o seu texto excelente, né? Muito bom. Então não confunda a autorrevisão, que é aquela que você vai fazer, com a revisão do processo editorial. São coisas muito diferentes. Mas o que é efetivamente a tal da autorrevisão? Essa palavra estranha, Sandro. Bom, a autorrevisão é um processo essencial na escrita, no qual o próprio autor revisa, analisa e aprimora o seu próprio texto. Então, durante essa etapa, o escritor vai verificar aspectos como estrutura, como enredo, personagens, diálogos, se for uma ficção, ou então se for uma não ficção, ele vai olhar os argumentos, as informações, as exposições das ideias, para que isso tudo esteja no lugar certo e possa criar o efeito que a gente espera para que o autor possa ler um texto excelente. Então, assim, a autorrevisão visa identificar erros, inconsistências, aprimorar a qualidade da escrita. Então, a gente quer eliminar as redundâncias, garantir que a obra, então, realmente seja ela ficcional ou não ficcional, que ela tenha um potencial máximo, que consiga justamente mexer com o seu leitor, né? E é isso que a gente quer, né? Que o texto esteja bem feito e que esse público possa receber esse texto de uma forma muito agradável, né? E que ele queira voltar esse texto mais vezes, e é esse autor que é você, né? Então, assim, é uma oportunidade para o autor de aprofundar a sua narrativa quando é uma ficção, ou a sua argumentação quando é não ficção, para que ele ganhe mais perspectiva crítica, fazer ajustes que elevem o nível superior dessa qualidade, da qualidade do seu texto e assim por diante. Bom, Sandro, quando que é a hora de fazer uma autorrevisão? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Então, assim, o momento de fazer a autorrevisão é quando você termina o seu texto, tá? Eu vou explicar um pouco mais para frente alguns detalhes sobre isso, mas em princípio é isso. Então vamos lá. Quais são os cuidados que você deve ter na sua autorrevisão? O primeiro deles é manter a distância emocional. Sandro, você acabou de falar que é para começar logo em seguida. Não é bem assim, tá? É bom você ter um tempo, dê um passo atrás,
Permita ter um distanciamento emocional do texto que você estava tão envolvido e agora você precisa parar, às vezes colocar esse texto na gaveta, esperar, respirar. Não só você respira, mas o texto também respira e aí você volta a ele. Então, assim, nem tudo está 100% ruim, nem tudo está 100% bom. Vai ter que mexer, com certeza. Mas se a gente deixa as nossas emoções de lado, é muito mais fácil enxergar os problemas e aquilo que a gente quer mudar, enfim. Então, distancie-se, se dê um tempo, descanse, né? Foque o seu olhar, a sua mente, as suas atenções para as outras coisas e você vai ver que isso vai ser de grande ajuda para que o seu texto também você possa trabalhar melhor nele, tá bom? É um grande conselho e vale a pena porque eu também já usei isso. 2. Faça uma revisão do macro para o micro. Então, assim, uma revisão eficiente requer organização. Então, tanto para ficção quanto para não ficção, você começa olhando o todo, começa olhando o principal, faça uma análise da sua estrutura geral, de tudo aquilo que você quer mostrar, mas de uma forma maior, das ideias, de como você fez essa construção de tudo que você colocou lá, né? E aí, depois que você faz essa avaliação macro, você vai para o detalhe, você vai para tudo aquilo que são menores, né, mas extremamente importante, como diálogos, são específicos, não menores. São diálogos, por exemplo, descrições, gramática, precisões das informações, às vezes alguma informação não está 100% explicada, então você vai ter que pesquisar mais e assim por diante, tá? Do macro para o micro. 3. Leia em voz alta. A leitura em voz alta é uma técnica poderosa para identificar problemas de ritmo, de fluidez no seu texto, seja ele uma ficção, uma não ficção. Você vai começar a ler esse texto e vai se ouvir, né? Mas tem que prestar atenção também, não é só ler por ler. E ao ler você vai detectar, por exemplo, frases que são estranhas, que estão repetidas, a gente repete, tem a tendência de repetir muita coisa, outras assim que não estejam tão bem estruturadas, que necessitam ser revistas, né? E assim por diante você vai perceber pelo ouvir que as coisas precisam ser modificadas. 4. Peça feedback para os seus leitores beta se você tiver. Então, os leitores beta são aqueles que fazem uma leitura como se fosse um leitor real. Então, ele vai te dar esse feedback honesto, vai te dar o retorno para que você também possa avaliar se você quer mudar ou não. Não precisa mexer em tudo, tá? Você também pode pedir para os seus familiares, para conhecidos, membros de alguma comunidade de escritores que você trabalha, que você participa, para que te dê opiniões sinceras, né? Isso vai ajudar você a identificar pontos cegos, possíveis melhorias e assim por diante, né? Então não importa de que tipo é a tua escrita, vai depender, né, do que você for receber. E quando receber também, tem coisa que você ouve, processa, mas não necessariamente precisa mudar. Tem coisas que você só ouve e fala, ok, beleza, vou levar em consideração, mas não necessariamente eu preciso mudar no texto, né? Então vai depender muito de como você recebe isso. Mas receba, né, com alegria, com gratidão isso. É um bom conselho. 5. Use ferramentas online para fazer a sua autorrevisão. Existem muitas ferramentas que você pode utilizar. São corretores, pode ser corretor ortográfico, gramatical, podem ser, por exemplo, para não ficção, você pode usar detector de plágio, tem muita coisa que é possível detectar, vai que lá no meio você citou alguma coisa e você não deu a referência, então essas ferramentas vão te mostrar onde você tem que melhorar, onde você tem que ajustar o seu texto. Também tem, por exemplo, para referências, tem como montar uma referência, certo? Então, faça do jeito certo, tá? Aproveite esse tipo de ferramenta, tem muita coisa gratuita que pode ser utilizada. Então, se você não sabe quais utilizar, pergunte para quem já utiliza, isso vai te ajudar e muito, vai te poupar tempo também, em vez de você ficar quebrando a cabeça sozinho. 6. Faça uma revisão em etapas. O processo de autorrevisão é um processo extenso. O texto é longo, é cansativo,
Então faça uma coisa de cada vez, você não precisa fazer tudo junto ao mesmo tempo. Por exemplo, concentre-se no começo em fazer uma correção gramatical somente, né? Ou então primeiro você vê as estruturas e depois você vai fazer outras coisas. Se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo, você talvez ache o trabalho excessivo, né? E não vai conseguir dar conta de tudo. Quando você vai por partes, aí você, né, como o próprio processo diz, vamos por partes, você vai fazer uma coisa de cada vez. E aí o teu olhar também fica muito mais sensível para aquilo que está sendo tratado naquele momento. E você não fica preocupado com o resto. Depois você vem e passa e verifica cada uma das etapas. Seria como dar várias camadas no seu texto. E ajuda bastante. E 7, não menos importante, né, mas fica por último, dê uma pausa entre as revisões. Então, assim, você não é uma máquina, você não tem que fazer tudo ao mesmo tempo. É importante, em determinados momentos, dar uma parada, recarregar sua mente, dar um passeio, brincar com o cachorro, respirar puro, fazer exercício. Isso vai ajudar você a ir para a próxima etapa da revisão. Então, não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sei, às vezes a gente tem deadlines, tem data para entregar, eu sei como é que funciona, mas tenta se organizar para que você também não tenha uma exaustão fazendo a sua revisão, a autorrevisão, né? Já que você já escreveu o texto, então a coisa já está bastante sobrecarregada. E aí está, sabe qual é o melhor sentimento que eu tive quando eu fiz a minha autorrevisão dos meus livros? É o sentimento de dever cumprido. Eu fiquei muito feliz por ter conseguido explorar o máximo do meu potencial. E aí eu falei o seguinte, olha, o que eu podia fazer está aqui, tá? Agora, falta coisas? Falta, mas eu vou entregar para os profissionais que me assistem e que vão fazer o restante. Então, a gente tem que saber o nosso limite, até que eu consigo fazer. Dei o melhor de mim, corrigi, melhorei, mas vem outras fases, né? E essas fases são importantíssimas também, a gente conhecer, a gente entender como funciona, porque, né, vão garantir a qualidade desse texto. E eu espero que você tenha entendido a necessidade de fazer a autorrevisão, né? Aqui no Café do Escritor a gente ajuda você em todas as fases, a gente tem cursos, tem mentoria, tem os nossos serviços, temos solução de edição para todos os projetos. Começa com leitura crítica, edição do texto, revisão, depois o design, registro e tudo mais. Então assim, a gente pode te dar toda assistência aqui, mas é importante que você faça a sua parte, que você mande o texto já autorrevisado, né? Essa palavra agora ficou na minha cabeça também. Então, gente, obrigado por estar aqui. Assista os nossos outros vídeos, o canal está cheio de vídeo aqui e espero você no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.